Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz e não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselha as coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos reunidos diante da palavra de Deus, onde o Senhor vem nos inspirar para que a gente possa refletir e entender o que Ele tem para cada um de nós nesse dia de hoje. E hoje, meu irmão, a palavra fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Palavra belíssima para que a gente possa refletir nesse dia de hoje. E essa palavra se encontra no evangelista Marcos, continuamos em Marcos ainda, capítulo 3, de 22 a 30. E lá fala assim: Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar numa casa do homem forte e roubar-lhe os seus bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todo pecado serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que estiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: Ele tem o espírito imundo. Amém? Meus irmãos, olha essa palavra de hoje que ela vem nos falar. Ela vem nos dar o entendimento para que a gente possa entender ela de acordo com as Escrituras. Jesus estava sempre rodeado de gente, de muita gente. Antes ele estava fazendo a eleição dos seus discípulos, estava ao monte orando, desceu e começou a escolher Tiago, João, e foi fazendo toda aquela convocação dos seus apóstolos para ajudar ele na missão. E Jesus deu todo o poder para que eles pudessem expulsar todo demônio, curar todo tipo de doença. E Jesus, logo, quando ele descia de novo para Jerusalém, uma grande multidão o seguia. No meio das pessoas que queriam ser curadas, queriam ser tocadas, que queriam tocar Jesus Cristo, sempre tinha também aqueles fariseus, os doutores da lei. E aqui continua. A palavra fala que desceu, os escribas também haviam descido junto com todo mundo, com aquele monte de gente, e começou a falar asneira. Como pode? Ele está possuído. Ele está falando besteira demais. Irmão, não acreditava em Jesus Cristo. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as pessoas que chegavam a Jesus Cristo possuídas, Jesus falava: saia. O demônio saía. E não fale nada de mim, porque sabia que o demônio o conhecia. Irmão, e ele falava assim: Jesus, esse cara está louco, esse cara está totalmente perturbado. E ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Irmão, aí Jesus vem dar aquela bela explicação. Como que pode, pois o reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Como pode Satanás expulsar a si mesmo a Satanás? Olha aqui que Jesus começa a falar. Se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não pode permanecer, não pode continuar. Irmãos, como que pode a inveja, eu falava disso semana passada, como que pode a inveja desses homens chegar ao ponto de falar isso? Ele está possuído. Irmão, Jesus era totalmente possuído, sim, de verdade, mas pelo Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade estava repleto em Jesus Cristo. Jesus Cristo fazia as obras junto com a Trindade Santa, junto com o Espírito Santo, tirando todo tipo de mal. Jesus era instruído pela Trindade, como ele haveria de fazer, como ele tinha que fazer. E esses homens começavam a falar: é pelo príncipe dos demônios que ele espere os demônios. Irmãos, a palavra de Deus é clara para nós. E Jesus fala que todo pecado
pode ser perdoado. Até mesmo aqueles pecados de blasfêmias. Olha que interessante que ele fala no versículo 28. Em verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, olha quem fala, irmão, olha que seríssimo isso. Mas todo aquele que estiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão e será culpado de um pecado eterno. Irmãos, Deus, nosso Deus e nosso Pai, Ele chora por nós todos os dias. Ele não quer que um só filho dele se perca nesse mundo, se perca e vai queimar na gema do fogo eterno, da maldição, da falta de perdão, da nossa falta de se reconciliar com Deus. Nós vemos quantas seitas que existem, pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo e como se estivesse tudo normal, como se estivesse tudo tranquilo, a sua mente mais não se acusa mais, a sua mente não consegue mais, ele não consiga mais entender que, vamos falar assim, sua própria consciência não condena mais. Irmão, todos nós somos perdoados. A partir do momento em que a gente reflete, faz uma reflexão dos nossos pecados e pedimos de todo o coração o perdão, todos nós seremos perdoados. Mas quantas pessoas que não querem ser perdoadas, acham que está tudo certo, continuam nesse caminho, como estão sendo enganados e não querem ser perdoados. Meu irmão, aí a palavra de Deus é clara. Todo aquele que estiver blasfemado contra o Espírito Santo, olha que interessante que fala, mas será culpado de um pecado eterno. Irmãos, Deus é amor, nós sabemos disso, mas Deus é justiça. Deus é justo. Ele quer nos perdoar, Ele quer que nós estejamos junto com Ele, mas se nós mesmos não queremos, o que Ele pode fazer? Porque nós temos, Ele deu a liberdade para nós, nosso livre-arbítrio. A palavra de Deus, se eu não me engano, em Apocalipse 3, fala que Ele está à porta, Ele bate, olha para você ver. Ele bate querendo entrar. Mas se nós não abrirmos o nosso coração na nossa liberdade, achar que está certo, Ele jamais vai ser intrometido. Ele não vai nos deixar. Jesus não quer nos deixar, o Espírito Santo não quer nos deixar, mas muitas vezes nós mesmos não queremos ser perdoados, não queremos pedir perdão. Aí o nosso Pai Eterno vai simplesmente chorar do lado de fora, querendo entrar na nossa casa, no nosso coração e ver a nossa perdição eterna. Meus irmãos, que a força do Espírito Santo venha em nós nesse dia de hoje, venha em você, que você consiga entender, que você consiga refletir e chegar diante do sacerdote com seu coração todo contrito e falar: eu errei, eu estava errado, me perdoe. Que a graça de Deus permaneça com cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com a santa paz de Deus e até a próxima.